Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. O nosso tema de hoje é sobre psicanálise. Fica aí para não perder nada. Aproveitando que você já está aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, um comentário carinhoso ou uma pergunta e já ativa o sininho para não perder nada. Esse momento maravilhoso eu quero apresentar Henrique Pinheiro, psicanalista e escritor. Gente, um tema fantástico que nós vamos discorrer hoje aqui nesse episódio. E claro, né? Já vou começar aqui agradecendo ao Buda Spa Juventus Moca. Você que adora relaxar, curtir um momento, a autoestima vai lá em cima. Nós temos agora um QR Code aqui na tela fantástico para você ter aquele desconto. Vamos unir o útil ao agradável. Então, Buda Spa, Rua Juventus Moca, massagem, terapia, relaxamento. Lá não é uma clínica de estética, lá é uma clínica de experiência. E claro, por falar em relaxamento, é uma oportunidade incrível de eu apresentar para vocês Empório Planeta do Vinho. Gente, é uma casa fantástica com a melhor carta de vinhos, cervejas artesanais, todo acompanhamento para você ter um momento em casa com os amigos de descontração, saboreando os melhores vinhos, as melhores cervejas. Planeta do Vinho, gente, fantástico, aqui pertinho no Anália Franco. Já vou deixar aqui na tela endereço, QR Code, vou deixar o Instagram deles para que vocês possam complementar esse momento maravilhoso de relaxamento. Henrique Pinheiro, psicanalista e escritor. Agora é o grande momento. Eu quero que você me conte tudo sobre a tua trajetória até os dias de hoje. Primeiro, agradecer vocês todos aqui do Maluchando. É um grande prazer, é uma grande honra estar aqui com vocês. E forte, né? Henrique Pinheiro, né? Até o nome já tem poder, Até né? o nome já tem poder. Para quem não sabe, Henrique é um nome que é Príncipe Herdeiro Poderoso, né? Quando eu era muito pequenininho, eu comecei a pesquisar sobre isso. André, parece que a minha trajetória para chegar na psicanálise, quando nós temos a história toda e retornamos, né? Porque o psicanalista ele é assim, ele não tem uma bola de cristal, mas quando ele tem uma história feita, então ele consegue olhar para trás e falar, olha, então é por isso que essas coisas se estruturaram dessa maneira na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, quando eu tinha, por volta dos meus 7 anos de idade, eu já era uma criança, demonstrava muita curiosidade. Uma das primeiras curiosidades que eu tive foi sobre a Bíblia. Então, meus pais não eram religiosos, mas existia uma Bíblia lá perto de casa e eu começava a olhar e um dia eu fui numa igreja e eu vi um pastor falando sobre Gênesis e eu fui lá questionar ele. Falei, mas é isso mesmo? O que está escrito aqui parece diferente do que o senhor falou. Então, começa aí uma história de uma criança num ambiente que proporcionou para ela ser curiosa. Pelo menos a curiosidade foi o primeiro caminho que depois se desenvolveria e chegaríamos na psicanálise. Então, eu chego na psicanálise um pouquinho mais tarde e a psicanálise ela me encanta. Por quê? Porque por volta da minha fase adulta, ali, depois da juventude, eu já me achava um jovem muito esperto, como a maioria dos jovens, né? Mas a gente vai descobrindo que, como aquele filósofo, o Descartes, que ele fala assim, né? Penso, logo existo, né? E o Sócrates que diz assim, só sei que nada sei. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que sabe de tudo. E quando eu me deparei primeiro com a filosofia, ela já começou a desconstruir coisas dentro de mim, ideias sobre a vida, e começou a mexer muito com a minha forma de existir e de pensar. Quando, então, eu chego na psicanálise, que me deparo com um ambiente onde um profissional é capaz de virar para mim e me questionar, e eu não sei a resposta, foi nesse primeiro momento que a psicanálise me encantou, e traz, assim, um vislumbre de coisas que eu não seria capaz de resolver sozinho, a não ser com outra pessoa. Mas vamos lá, né? Porque senão fica muito complexo e não dá para entender assim muito bem. Eu desenvolvi uma ideia que eu costumo dizer que todos nós, pelo menos da nossa idade, próximo da nossa idade, conhecemos a história do Gepeto e do Pinóquio. E é uma história muito curiosa, porque
que nós temos ali? Nós temos um homem que me parecia, quando eu era criança, que tinha por volta de uns 45, 50 anos, e as pessoas pareciam mais velhas quando eu era criança, né? Não sei se é assim para vocês, mas quando a gente é criança, as pessoas são muito maiores, mais velhas, e a gente fala, nunca vou chegar nessa idade, né? Nunca vou ter isso, eles são velhos. Aí a gente chega na idade deles e fala, nossa, mas eu sou tão novo. É exatamente isso que eu penso, aos 52 anos. Não é isso? A gente fala, nossa, mas agora eu sou tão novo, tenho tanta energia. Mas quando eu olhava para essa história, e eu estou falando do Geppetto para explicar a psicanálise de uma forma simples, do jeito que eu acho que dá para explicar, penso que dá para explicar. O Geppetto é uma pessoa que está em casa e ele não está fazendo nada, aparece na história. E de repente ele tem uma ideia brilhante, que é fazer um boneco de madeira virar um menino de verdade. Não pode ser algo mais absurdo. Eu pensei, falei, mas como assim? Um boneco de madeira se tornar um menino de verdade? Não faz sentido. Mas é assim que ele faz, é assim que a história conta. E esse Pinóquio começa a desenvolver vontades. Mas a vontade de quem? A vontade do Geppetto. Quem queria ter um filho? Quem queria que o filho fosse para a escola, que se comportasse de uma determinada maneira? Todas as vontades do Geppetto. E o Pinóquio? Qual que é a vontade dele? Então, na história mostra que ele tem um grilinho, né? O grilo falante, bem pequenininho, a vontadezinha de nada. Então, eu vejo, inicialmente, trazendo a psicanálise para um momento contemporâneo aqui, depois a gente entra mais um pouco mais da história, no que que eu acho que o Freud pensou, mas, nesse momento, ilustrando para a maior parte das pessoas, e a minha ideia com a psicanálise é essa, é poder levar a psicanálise para mais pessoas. Eu entendo que a psicanálise ainda é um pouco fechada, muito academicismo e elitizado, e a maioria das pessoas não tem acesso a ela, tá? Tem acesso a outras práticas terapêuticas. E o que acontece com o Pinóquio? O Pinóquio, então, ele não vive a vontade dele. Ele vive a vontade do Geppetto. E eu pergunto para você que está nos assistindo, assim, quantas vezes você tem vivido a vontade daqueles que cuidaram de você? Não as suas próprias vontades. Às vezes, André, nós não temos nem força. Nosso ego é igual o ego do grilo. É pequenininho. Qual que é a vontade do Pinóquio? Ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer ir lá para aquele mundo que tem as crianças. E é dito que ele não pode fazer isso. É claro, uma criança não pode fazer o que ela quer fazer. Mas nós vamos nos desenvolvendo e será que as nossas vontades são realmente as nossas vontades? Ou são as vontades de quem cuidou da gente? Então, essa é uma boa pergunta que a filosofia começa a fazer, mas a psicanálise vem estruturando isso, vem organizando essa ideia. E isso acontece com o Freud. E o Freud, ele inaugura algo muito exclusivo na época dele. Primeiro porque nós estávamos vivendo um momento mais mecanicista, cientificista, e não se dava a devida importância para as subjetividades humanas. E então a gente percebeu, ele percebeu no caso, que existiam ali um grupo de mulheres, porque a história começa assim, ainda não é psicanálise, mas começa a pensar que existem algumas mulheres que têm alguns sintomas no corpo. Por exemplo, uma paralisia numa perna, uma falta de memória com uma língua que a pessoa tem de origem, ela esquece a própria língua dela. Tem uma paralisia e quando ela vai fazer um exame, não tem nada. Cientificamente não tem nenhum problema biológico nela, do ponto de vista que era alcançável na época. Então aí o Freud tem uma grande sacada. E é isso que eu acho que o Freud é genial, porque ele não se convenceu com as respostas que já tinham. E eu digo isso para todos vocês. Falta, talvez hoje, a gente voltar a fazer perguntas. Então, quando ele pergunta, tá, será que não tem mais nada? Será que só a ciência convencional, a medicina convencional responde? Ele era neurologista, então ele estava habilitado para fazer essas perguntas. E aí ele senta, então, com uma primeira mulher, que, no caso, não era muito ouvida, no caso, e esse seu programa maravilhoso aqui, né, que tem um grande público feminino. Então, é importante isso. Acho que parece que a mulher, em toda a história, ela não é ouvida. E se ela não é ouvida, ela não aprende a se ouvir. E o Freud, para mim, contrário de algumas pessoas que às vezes acham que ele não falou muito para a mulher, pelo contrário. A primeira pessoa que ele senta para ouvir é sobre as mulheres. E ele escuta essa mulher. Ele senta com ela e fala o que você tem da sua dor. E ela começa a falar. E tem uma frase magnífica que ele começa a perguntar muito, né?
E ela fala assim para ele, deixa eu falar, deixa eu limpar minha chaminé. E quando ela termina de falar, André, o sintoma passou. Então é algo novo, algo que inédito. Como assim? Uma fala, depois da fala, a pessoa que tinha um determinado sintoma fica curada? Como é isso? Então, aí inicia a escuta analítica, que ainda, nesse momento, não é psicanálise. Ele vai se estruturando ao longo dos artigos, dos livros que ele vai escrevendo, até que ele se torna, então, psicanalista. Então, eu penso que o primeiro momento, assim, humano, e tem uma outra coisa importante, se deixar, eu vou falando, viu? Pode lá, vai lá, eu estou aqui apaixonada pela história. Eu vou falando porque é uma história muito rica, ela tocou a minha vida como humano, né? E outro corte importante, a gente gosta, né? Estamos no podcast, tem os cortes, né? Então, a gente, como seres humanos, como que nós somos nomeados? Homo sapiens sapiens. Mas será que todos vocês são seres humanos sapiens sapiens? Essa é uma questão importante, porque o que a gente entende no campo do desenvolvimento é que se tornar um ser humano é um potencial. Então, se eu não estiver enganado, nós temos o Homo australopithecus, aí nós temos o Homo habilis, temos o Homo erectus, que é quando ele levanta e olha a savana. E nesse momento acontece algo magnífico, que é olhar e perceber o que está à sua volta. Quantos de nós fazemos isso? A gente entra em casa, sai de casa, acorda, o telefone toca, né? Então vamos seguir a ordem, que eu mudei a ordem. A gente toca o celular, toca o despertador, acordo. Banheiro, arruma, pega o carro, ou não pega o carro, ou entra numa reunião hoje em dia que é tudo online. E o que está acontecendo à sua volta? Os pequenos detalhes. Quem está com você? Quem não está com você? Nós, talvez, na atualidade, estamos regredidos para o Homo antes do erecto. Mas na sequência do Homo erectus, então vem o Homo sapiens e depois o Sapiens sapiens. E isso é um potencial. Então, o Sapiens sapiens é o conhecimento, seria um conhecimento externo. E o Homo sapiens sapiens, um conhecimento que tem externo e o conhecimento interno. Quantos de nós temos o conhecimento interno de nós? Então, a psicanálise começa a trazer esses questionamentos, eu acho que inicialmente não como clínica, tá? Porque a psicanálise ela ainda não é uma ciência ou um trabalho fora da clínica. Eu, como psicanalista, o que eu tenho de material é o meu dia a dia. Então, são os meus analisandos, eles me proporcionam um material para eu falar de psicanálise. Então, eu vou falar de qual psicanálise? A psicanálise que eu atuo, da minha própria clínica. Agora, quando eu falo da teoria psicanalítica, então é por isso que eu estou te contando essa história, de onde ela vem surgindo, de onde ela vem bebendo, de onde o Freud olhou, até que, então, esse potencial é dado a todos nós, que querem pensar sobre isso. E aí que entra um dos grandes problemas da psicanálise, talvez com outros profissionais, que o Freud entende, como a gente falou agora há pouco do Gepeto, que existe um lugar em nós que não foi colocado por nós. Vou repetir. Existe um desejo nosso que se manifesta no nosso presente, que não é nosso. Veio, muitas vezes, da nossa origem. É cultural, foi a família, seu pai e sua mãe que te instituiu André. Isso, né? Exatamente. E isso não é avaliado, não é colocado na mesa para ser conversado sobre isso. Se o que você quer é realmente o que você quer. E tem um escritor psicanalista que eu estudei com ele, muito importante, eu acho ele muito importante, né? Tem pessoas que não acham, que chama George Forbes. E ele tem um livro muito interessante que ele fala assim, você quer o que você deseja? Então, a psicanálise vem te questionando nisso. Ela não vem dizendo se está certo ou se está errado, mas ela te questiona. Ela vem te colocando nesse lugar de questionamento, um questionamento com um critério, invertendo uma lógica que eu disse há pouco do Descartes. Quando Descartes diz penso, logo existo, acho que vocês devem conhecer um pouco do Descartes, se não conhecem, deem uma olhada aí, dá uma olhada no Google. Descartes ele tem essa frase, penso, logo existo. Por que ele fala isso? Por que esse homem, de repente, vê, penso, logo existo? Cara, será que eu não estou pensando? Já não existo porque eu estou pensando? Porque ele está considerando, nesse momento, que o ser humano, ele entende que, assim, se eu tenho
vontade de beber uma água. Um animal, quando tem vontade de beber água, ele tem que beber. Ele tem fome, ele caça. Mas o ser humano pode falar não. Por que ele pode falar não? Então, com esse pensamento que surge nele, e parece simples agora, né? Porque, eu posso falar não. Mas naquele momento isso não foi transformado num critério de pensamento. E ele foi o primeiro que fez isso. O que ele faz? Ele pega e fala assim, então, já que eu posso pensar diferente de um desejo, deve existir algo dentro de mim que é diferente da minha vontade instintiva. É nesse momento que a gente inaugura uma nova era humana, onde o humano, como só um animal dependente, ele tem alguma coisa dentro dele diferente. E a história vai seguindo, a história da filosofia, até que a gente passa por alguns pensadores do existencialismo, e importante, a gente pode até depois falar um pouco disso, mas é outro tema. O que seria o existencialismo? E a gente chega no Freud, que inverte essa lógica. Aí ele vai falar o quê, André? Quando Descartes fala penso, logo existo, o Freud vai falar assim, eu existo onde eu não penso, e eu penso onde não sou. Penso onde não existo e eu sou onde não penso. É uma inversão dessa lógica. Não há controle. E ao não ter controle, como que a gente responde a tudo isso, essa vida, essa forma de existir? Como assim? Quem está no controle? Então, talvez não tenha ninguém. E por não ter ninguém, nós inauguramos uma nova era de pensamento humano, que é qual? Até há mais ou menos 30 anos, eu, você e a maioria que estão nos ouvindo, viveram essa época. Nós vivíamos uma cultura vertical. Alguém mandava e nós obedecíamos. Eu não precisava pensar em quem eu era. Eu só obedecia. Você nasceu, criança faz tais coisas, um funcionário faz algumas coisas. Tem regras absolutas, não podem ser questionadas. Mas há mais ou menos uns 20 anos isso começou a mudar. A sociedade muda de vertical para horizontal. Então não é mais uma era da ordem, do autoritarismo, é uma ordem da invenção e responsabilidade. E é isso que eu acho que a gente está fazendo aqui, é isso que o seu podcast está trazendo. Diálogos para trazer informação sobre saúde mental. Não tem mais ninguém para te dar ordens. Você vai ter que se inventar e se responsabilizar pelo que você quer. E às vezes o que a gente quer não vai acontecer. Talvez não tenhamos todos os dias felizes da nossa vida. Mas nós podemos fazer o quê com a informação que nós temos hoje? Então acho que o Freud ele vem mexer com toda essa forma de existir. E ainda eu acho que ele não foi compreendido, na minha opinião. O seu olhar me falando tudo isso é tão de apaixonado que deu para entender por que você escolheu a psicanálise, né? Já é a resposta da minha pergunta, né? Henrique, me fala uma coisa. Como que a psicanálise pode ajudar no autoconhecimento? É uma ótima pergunta. Se a gente pensar a partir dessa perspectiva, tudo bem, pessoal? É um recorte, tá? Dentro do olhar da psicanálise. Eu sei que tem muitas linhas de pensamentos e todas são importantes. Para mim, a psicanálise é a que melhor responde às minhas demandas. Então, eu gosto de deixar isso evidente, porque cada pessoa encontra uma resposta que ela alcança naquele momento. Então, respondendo à sua pergunta, como que a psicanálise ela é capaz de lidar com o autoconhecimento? Eu acho que o primeiro ponto é entender que nós não somos senhores de nós mesmos. Porque enquanto nós vivíamos numa sociedade que dizia, e alguns ainda dizem, né, que você não está conseguindo algo porque você não quer, porque você não fez o suficiente, porque o outro, tá vendo? Às vezes tem comparação com o irmão, né? Olha o seu irmão, como ele é com o primo, olha lá o primo, olha o fulano de tal, como ele é bom, como ele se dedica. Mas por que o outro ser humano não é igual ao outro? Porque ele tem emoções diferentes do outro. E às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Então na clínica, por exemplo, às vezes chegam pessoas que têm algum tipo de compulsão, de algum vício, por exemplo, alcoolismo. Eu atendo um rapaz desde 2017 e no início ele tinha uma compulsão com álcool muito grande. E não que a psicanálise esteja lá para tirar essa compulsão dele, mas quando ele percebeu que o que a bebida trazia de tamponamento para ele, de suporte em algo que faltava para ele, então
quase automaticamente, André, o processo do álcool foi mudando na vida dele. Ele nunca ouviu da minha pessoa falar assim, para de beber. Não, me fala da bebida. Então, me conta mais, o que essa bebida... Quando entrou essa bebida na sua vida? O que ela representa? Quais momentos da sua vida você a toma? E por quê? E quando ele começou a falar sobre o motivo, ele começa a se ouvir e começa a perceber que de onde vem essa raiz. E ao fazer isso, o sintoma que era a bebida passa a não ter tanta importância em relação à causa. Então, eu digo que a psicanálise para o autoconhecimento ou para qualquer outra linha é para todos os seres humanos que entenderam que existe algo além do que você já tentou fazer. Ou seja, nós não somos seres tão ignorantes assim. Todas as pessoas, estamos vivos. Se você está vivo hoje, você é uma pessoa que conseguiu... A gente ficar vivo não é fácil, gente. Passar dos 20 anos, né, na fase da puberdade, em alguns séculos aí, anteriores a esse, nós morríamos muito cedo. Então, se nós estamos vivos, é porque você já é capaz, você já conseguiu muita coisa, já conseguiu se estruturar bem ou mal, né? E lembrando que bem ou mal é uma questão de subjetividade, a psicanálise não entra nesses campos, do que é bom, do que é mal, não é nosso campo de atuação. Então, sabendo disso, a psicanálise é para você que tem uma curiosidade sobre o porquê que você não consegue fazer algo, ou por que você faz demais e acha que os outros não estão fazendo também. Então, a psicanálise é para todos. Isso que você falou sobre o alcoolismo eu achei bem interessante. E, assim, eu até pensei, nossa, eu vi isso a vida inteira, mas nunca vi dessa forma. Por quê? O que a sociedade e a família faz? Porque você é alcoólatra, você não sei o quê, né? Vem Sim. o julgamento. O que você faz? Defesa, né? Até porque nesse momento você vê a bebida como seu aliado, né? Sim. Como seu defensor, seu companheiro. Então você defende. Você falando, você perguntou para essa pessoa... você foi fazendo perguntas que ela ia falar qual era o relacionamento dela com a bebida, por que ela bebia, por que ela começou a beber. Então, é exatamente isso, você fez ele pensar no porquê. E aí, essa ficha cai para ele. Sim. Nessa leitura, até dele entender a sua pergunta e elaborar a resposta, ele saiu do problema, olhou de fora, viu e entendeu. Isso é fantástico, né? Eu acredito que para você, enquanto profissional, e para ele, enquanto paciente, deve ser fantástico essa descoberta, né? Henrique, aproveitando isso, me fala uma coisa. Qual que é a diferença entre terapia e psicanálise? Tá. Uma ótima, boa pergunta também. Eu ouço muito dessas perguntas. A psicanálise é uma terapia também. A gente tem 3 linhas, né, principais. Psicanálise, psicologia, psiquiatria. Pelo nome, a gente tem aí a psicologia, o estudo da mente, a psiquiatria e psicanálise, que é a análise da alma, a análise do psique, né? Então, a psiquiatria vai regular as enzimas do corpo. Nós temos uma enzima no nosso corpo, podemos fazer uma analogia semelhante a um carro. Óleo do carro, gasolina boa, água desmineralizada. Poucas pessoas lembram se o radiador pode enferrujar. Então, o psiquiatra, ele vai olhar para o sintoma da pessoa e vai dizer, essa pessoa está com falta de tal proteína, tal enzima. Vamos dar um remedinho para ele. Não está conseguindo dormir, tal remedinho. Vai tratar o sintoma, vai tratar algo específico, vai regular isso. A psicologia, que é tão importante, geralmente, ela atua mais na ideia do comportamento, ou seja, de manutenção do comportamento social, para adequar a pessoa naquele ambiente que ela vive. A psicanálise não está muito preocupado com essas normas behavioristas, comportamentais, normativas. Ela está interessada em descobrir por que aquela estrutura física daquele sujeito se transformou daquela forma. Então, o que significa isso em outras palavras? Que nós, quando estamos olhando para um ser humano, ou um potencial ser humano, nós estamos vendo que aquele corpo, ele não tem uma separação, por exemplo, uma criança de um adulto. Nós temos ali um corpo capaz de tomar decisões,
importantes. E a gente entende que esse corpo, desde que ele é capaz de se autorregular, e ele é, quando já sai prontinho ali da mamãe, né? Então, ele já está pronto para comer, ele está pronto para suas necessidades, ele precisa de cuidado, senão ele morre, mas ele está pronto. E nesse momento, ele já está fazendo escolhas. Então, nós, da psicanálise, pensamos exatamente nesse lugar onde esse humano, ele já é alguém ali. Então, a gente não quer adaptar ele a lugar nenhum. Se existe um desejo da psicanálise, é que esse ser humano entenda por que ele escolheu ser como ele é. Posso citar o filme, André? Por favor. Tem um filme Matrix, que é muito... Adoro. Eu também. Eu adoro esse filme. De 1999. O primeiro filme, eu assisti muito. E tem uma parte que o personagem principal, o Neo, o protagonista, ele chega numa mulher que chama Oráculo, que ela é capaz de saber algumas coisas. E ele quer fazer algumas perguntas para ela. Ele quer entender qual escolha ele deve fazer. E ela fala assim para ele, você não está aqui para entender as suas escolhas, você já escolheu. Você está aqui para compreender as suas escolhas. Ou seja, a escolha foi feita. Agora, vamos entender quais foram essas escolhas? Então, quando a gente está numa análise, que chega o sujeito na minha frente, ele já escolheu. Eu costumo dizer que é um filme que já está gravado, já foi gravado, já tem repetição. A pessoa que está vivendo o próprio filme, ela não consegue entender por que ela teve um ato falho, por que ela agiu daquela maneira numa festa com um amigo, por que ela surtou, por que ela não surtou, por que ela ficou apaixonada, por que ela não ficou, por que ela ficou com raiva. Não dá para entender, está acontecendo a vida. Ou seja, o filme já está gravado. Mas quando nós chegamos na análise, é um momento que o psicanalista, vou usar esse exemplo, ele pega o controle remoto com a pessoa e fala, senta aqui, vamos olhar a cena? Aí a gente olha a cena por cena. Essa cena aqui, por que você fez tal coisa? Então, a grande diferença da análise, na minha visão, é que ela é capaz de não estar envolvida numa lógica que serve para todos. É uma alta costura a psicanálise. É algo como uma grande marca, no sentido de que é exclusivo. A análise acontece entre duas pessoas que querem descobrir o que trouxe elas até ali e como é toda essa trajetória dessa pessoa. Eu não sei se eu consegui responder a questão, mas eu posso abrir mais depois. Não, é perfeito, é fantástico. É bem complexo, né? No primeiro momento, quando eu escuto, né? Vou falar sobre o meu entendimento. Eu fico um pouco confusa. Tá. Mas depois vai fazendo sentido, a gente vai entendendo, né? Nisso, o que eu estou percebendo? A diferença do psicólogo, do terapeuta, e do psicanalista, né? Sim. E do psiquiatra. Então, assim, o psiquiatra é o que dá o medicamento. Dá o remedinho lá. O psicanalista é o que vai entender a sua realidade. A origem. Sim. E aí o psicólogo... Ele vai tentar fazer sua vida funcionar dentro do comportamental ali, do que é exigido pela sociedade. Tem algumas linhas, então os psicólogos que não fiquem bravos comigo, mas tem algumas linhas de atuação da psicologia e algumas ferramentas importantes. Então, para cada tipo de atuação terapêutica ou psicanalística, porque o que é uma terapia? É algo que faz você ter um tipo de alívio ali. Então, a psicanálise é uma análise, mas ela também é uma terapia nesse sentido, de que você consegue se ouvir. Alguém que está ali para te ouvir. Mas a psicologia vai, necessariamente, eles geralmente não estão tão ligados ao início dessas coisas. Te adaptar socialmente, tá? O que eu acho fantástico da terapia, Henrique, é você poder falar a verdade, de verdade, quem você é para uma pessoa, e ela não vai te julgar. Porque se você conta um problema seu para um amigo, né? Ou para um parente, ou até para os familiares, a primeira coisa que você recebe é o julgamento, né? Com certeza. E depois vem o estigma, né? Interessante isso, André, porque a questão do julgamento tem a ver com expectativa. Eu acho que todos os profissionais, tanto psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles não têm a expectativa de que a pessoa, ou não deveriam ter, pelo menos, a expectativa que a pessoa se comporte de uma maneira esperada. Essa é a grande diferença. Eu não sei... tem vários profissionais que são psicólogos e psicanalistas, mas na clínica da psicanálise, o profissional ele não tem interesse que você se comporte de uma maneira esperada.
Não tem esperado. O que é o esperado? Então, é isso, é ter essa amplitude, você tem razão. Não há julgamento ali. Mas nos familiares, nos amigos, os amigos não querem que a gente sejamos diferentes do que nós somos. Veja bem, nós vamos chamar isso de neurose na psicanálise. Então, o que nos leva a encontrar com alguém? O que leva uma pessoa a encontrar com outra e caminhar com outra pessoa? Ter os mesmos interesses. Interesses ou algo que nos falta. Por exemplo, quando nós éramos mais primitivos, nas tribos, me juntava com alguém que era mais forte do que eu, que podia caçar. Então, essa pessoa pode caçar, eu não posso. Então, eu fico perto dela. Unidos, somos mais fortes. Sociedade contemporânea que nós estamos, não é diferente. Um relacionamento romântico, um relacionamento de amizade, uma empresa, um podcast, né, uma parceria. Ou seja, eu tenho algo que talvez você não tenha e nós dois juntos podemos andar juntos num determinado caminho. Por quê? Porque eu me identifico com você naquilo que me falta. Então, o ser humano também está, a gente inaugura um outro tema aqui, ele geralmente vai em busca do quê? Do que ele não tem, ou do que ele quer manter. Ou seja, se ele não tem, ou se ele quer manter, ele tem medo de perder. Então, a gente fica vivendo nisso, nesse looping. Do que a gente não tem, ou do que eu quero manter. Se eu quero manter, eu acho que eu não tenho, que eu vou perder. É um eterno medo de existir. Todo esse tema é fantástico, é apaixonante e é também... tem muito mistério, né? Não sei se eu vejo... Eu tenho certeza que essa leitura de hoje eu tive um entendimento. E quando eu for assistir esse episódio, eu tenho certeza que eu vou ter outro entendimento. E isso que é fantástico, né? Henrique, aproveitando esse momento, sabe o que eu quero saber? Eu quero que você fale um pouquinho para mim do seu livro. Então, Andréa, o livro... Fazer um livro é complicado, viu? Pelo menos foi para mim. E não foi um livro que eu fiz sozinho, eu fiz com a psicóloga Leonette Smith, então eu amo os psicólogos, não fiquem bravos comigo. E alguns psicólogos também têm uma briguinha com os psicanalistas. Eu acho isso tudo desnecessário, eu acho que todas as linhas acabam sendo importantes para o humano. Cada pessoa... é importante terem várias linhas para que a pessoa vá descobrindo o seu caminho dentro da história. Mas o Caminho de Zara, André, eu adorei essa capa aqui. Bonita mesmo, é interessantíssima, né? Tem um sol. O que é o Caminho de Zara? Eu pego uma parte ali do Nietzsche. O Nietzsche tem um personagem chamado Zaratustra, um nomezinho difícil de falar, pelo menos para mim, Zaratustra. E o que acontece? O Nietzsche é um dos principais filósofos ali existencialistas do século XIX, e ele, nesse personagem, diz que é a história de um rapaz que aos 30 anos sobe a montanha, e quando ele chega na montanha, ele fica dentro de uma montanha por 10 anos pensando, refletindo. E ele sai com 40 anos e vai até a cidade, ao vale, onde estão as pessoas, e começa ali a discutir. E trazer algumas informações. É um tipo de filósofo do passado. E o que eu pensei? Minha primeira formação acadêmica é filosofia. E como eu disse, a filosofia me enriqueceu muito a minha vida, estruturou muito a maneira de eu perguntar, de eu pensar, me ajudou, contribuiu enormemente para o ser humano que eu estou me tornando e até agora. E quando eu chego na psicanálise, que eu entendo que se os filósofos tivessem feito psicanálise, talvez eles não teriam feito alguns livros. Provavelmente. Provavelmente. E foi isso que me encantou. Eu falei, a gente está no século XXI. Não que eu tenha a pretensão de ser alguém importante no cenário de questionar o Nietzsche, porque devem ter, e tem muitas outras pessoas muito capacitadas para isso. Mas quando eu entendi a psicanálise, entendi o Freud, o personagem que me veio à mente foi por que o Zaratustra, por que o Nietzsche fez um personagem que subia a montanha e ficava 10 anos preso num lugar? Porque deve ter muita gente, né, há 10 anos preso em muitos lugares, Exatamente. Né? Acredito que seja isso, Exatamente. Né? Aí quando eu falei, poxa, isso é muito atual. Então eu vou entrando com a psicanálise e trazendo um pouco dessa história do Nietzsche. Eu não vou questionar exatamente toda a obra do Zaratustra, mas eu vou falando, assim como o Zaratustra subiu a montanha, será que você também não está aí na sua montanha, não está querendo descer dela? O que você está fazendo no seu deserto? E eu vou revelando de uma forma mais simples, eu acho simples, a Leonette me ajudou muito nisso, Leonette Smith,
a deixar de uma forma possível para todas as pessoas. Ela é muito inteligente nessa releitura aí das palavras, ela já está bem acostumada. Te agradeço muito a ela por causa disso. Então, o que acontece? Nós vamos passando ali pelas fases do desenvolvimento infantil, que na psicanálise do Freud é fase oral, fase anal, fase fálica. Isso significa, quando nós somos ali um feto e nascemos como um bebê, o corpo precisa de uma energia biológica para ensinar essa criança a fazer o chuk-chuk lá, né? Para chupar, aprender a chupar para aprender a mamar. Para mamar. Então a energia está toda na cabeça. E depois dos 0 aos 2 anos, quando passam os 2 anos, a energia vai para os esfíncteres, para ela aprender a controlar os esfíncteres, e depois vai para a parte genital, que está dizendo para o corpo, ó, você está pronto para seguir a vida e procriar. E essas fases na vida de um ser humano são muito importantes, se não determinantes, para o ser humano que ele vai se tornar depois. E é esse momento que a gente vai brincando um pouco com isso, vai usando a licença poética de alguns temas, algumas músicas, e o Zaratustra seguindo esse caminho. Então, assim, é um livro, e eu tenho recebido algumas mensagens importantes de pessoas diversas. Aliás, o livro, essa semana eu tive uma super surpresa. Olha, super surpresa, né? Até redundante. Moçambique, uma pessoa recebeu o livro lá em Moçambique, uma professora, Olha. E adorou o livro, está relendo. Então, era isso que a gente queria. Nós queríamos que a psicanálise, filosofia, psicologia, que a minha coautora é psicóloga, alcançassem pessoas que estão distantes desse ambiente. Uma pessoa comum. Porque nós vemos que o ambiente é fechado. Quem vai falar de psicanálise vai falar palavras muito difíceis, muito complicadas. Igual você falou, no primeiro momento é um pouco difícil. Então, é difícil porque a linguagem para a gente estudar, ela é complexa. Daí a gente tem que ir se tornando um pouco mais criativo, habilidoso, para ir dissolvendo isso. Porque não é difícil, na verdade. É difícil porque a gente torna difícil. E eu gosto eu não sei quem falou isso, qual cientista, mas eu sei que foi um cientista que falou assim: se um cientista, uma tese, não for possível ser passada de uma forma simples, você não entendeu. Então, eu me comprometo aqui a explicar isso quantas vezes for necessário e alcançar o público e as pessoas que precisam. Nós precisamos encontrar uma linguagem para que as pessoas acessem o caminho de Zara, por exemplo, e a psicanálise, a psicologia e todas as outras áreas. Aproveitando esse gancho que o Henrique falou agora, que qualquer dúvida ele quer responder, então você que está aqui assistindo esse episódio, já deixa o seu comentário, já deixa a sua dúvida, já faz o seu questionamento. E aproveita e se inscreve no meu canal, deixa um like, ative o sininho para não perder nenhuma informação. E falando na frase que o Henrique começou dizendo, você que está no deserto, quantas vezes nós estamos no deserto, né? Das lutas, do dia a dia, das dificuldades. Então, aproveita esse momento agora que você vai dar uma pausa nesse deserto e você vai vir para o Buda Spa, Rua Juventus Moca. Aqui você vai relaxar, você vai ter um banho de imersão, uma massagem relaxante e vai viver um momento de aromaterapia fantástico. Tá pensando que é só isso? Claro que não. Depois desse momento relaxante, você vai lá para o Tatuapé, para o Empório Planeta do Vinho, finalizar o seu relaxamento. Vai comprar um vinho maravilhoso, vai para casa com a sua família e vai viver este momento incrível. Então, ó, os endereços, os descontos, os cupons, todos estarão descritos aqui no nosso episódio para você aproveitar tudo. Henrique, aproveitando que você estava falando do livro O Caminho de Zara, eu sei também que aí, ó, o livro que todo atleta precisa ler. Henrique, eu sei que esse livro ele está com projeto. E está com projeto para uma segunda edição, para uma reedição. Então, o momento é todo seu. Aproveita e fala. Olha, André, esse livro aqui também é uma outra parte da minha vida, né? Para quem não sabe, eu já fui atleta, viu? E antes de falar um pouco disso, agradecer aqui o Centro Cultural Oca, que me ajudou a fazer, tá até o selo Oca aqui.
Mas se alguém tiver disposto aí a levar esse livro para todos os atletas e todas as pessoas que se sentem atletas também, é um livro interessante, fala dos desafios da psicanálise, do atleta, inclui linguagem psicanalítica no meio da sua performance. Então, pode ser um livro que contribua com a sua vida, não só para atleta, mas para pessoas que querem descobrir mais sobre os processos inconscientes da vida. Então, quem quiser nos ajudar, entre em contato ou com a Andréia ou comigo, depois vai ter aí o contato. Vamos relançar esse livro aqui, porque temos poucas edições dele, foi bem pouca a tiragem. E não sei se hoje a gente entra nisso, mas dos meus 9 aos 23 anos, eu fui atleta do futebol. Então, e com tudo isso eu estudava ao mesmo tempo. Então, eu sempre gostei de estudar no meu tempo de folga. Depois seguimos por outras linhas de trabalho e chegamos aqui. Mas eu acho que isso cabe para um outro podcast, Mas já fica a dica, né? Quem quiser aí, né, em parceria com você, fazer a reedição deste livro, sim, perfeito, pode, né? Perfeito, está convidado. Ótimo. Por favor, a gente precisa. Agora eu quero falar sobre uma coisa, um spoiler, e a pergunta que não quer calar. Sim. Henrique, me fala do seu app. Eu quero saber tudo desse aplicativo. Então, vamos lá. Nós, como eu disse para você e dizendo para todos vocês, eu quero levar a psicanálise, a ideia da terapia para maior quantidade de pessoas possíveis. Porque eu entendo que se você tiver alguém, como a Andréia falou, que te escute, sem te julgar, já é o princípio da sabedoria, né? No meu caso. Então, vocês peguem essa dica, pessoal. Quando alguém for falar com vocês, não tente dizer como é a vida, como deveria ser. Só escuta. Já está fazendo um grande trabalho terapêutico, já ajuda. O aplicativo que nós desenvolvemos, ele chama Edivan. O que é o Edivan? O Edivan é um assistente, é um terapeuta de bolso. Então, ele é capaz, Andréia, de dialogar com você de uma maneira tão incrível. Ele foi alimentado por mim, e no sentido da psicanálise, né, da terapia. Temos meus outros parceiros, meus outros sócios, que eles, da área da tecnologia, da área do desenvolvimento, da propaganda, pensamos juntos. Mas a parte de ter um terapeuta, imagina você, onde você estiver, a hora que você quiser, você abre o celular e é capaz, tanto por áudio como escrita, falar com alguém que um aplicativo que consegue alcançar perguntas profundas. Então, o Edivan ele é capaz de fazer perguntas muito profundas e fazer você pensar no momento que você quiser, tanto de aflição ou não de aflição. Ele serve para todas as pessoas e todos os momentos. E isso tem mais ou menos uns 2 anos que surgiu essa ideia. E pensando nisso, e nós queremos que esse aplicativo chegue a mais pessoas. Fiquei pensando até quando teve a tragédia no Sul, falei, só pensou se essas pessoas que estão sem recurso financeiro pudessem chegar, mas nós não tivemos a felicidade de enviar isso naquele momento. Nesse momento, nós temos o aplicativo para os Androids, tá? Então, quem quiser acessar o aplicativo, nós temos um cupom que vai ser para você, tá? Que você vai poder divulgar. E as pessoas, se vocês que tiverem curiosidade, ele vai ter um desconto e você tem um dia de acesso a esse aplicativo. Um dia de acesso grátis, né? Então, dá para tirar dúvidas, dá para entender. Se você gostar, depois tem os planos lá. Mas o mais importante, ele é capaz de te ajudar. Henrique, Edivan já foi eleito o meu melhor amigo. Com certeza. E claro, né? Maluchando Podcast já vai aí com o cupom Maluchando10 para quem quiser adquirir o aplicativo, viver essa experiência, faz a compra, utiliza o cupom Maluchanos10, vai ter um desconto, você vai ter um dia para usar o aplicativo, caso você não queira continuar, você pode fazer o cancelamento, mas eu tenho certeza que você também vai eleger o Edivan como seu melhor amigo. Eu recomendo.
Já chegando ao final desse episódio maravilhoso e, claro, aproveitando essa energia, né, que a gente... Olha que delícia, hein? Olha o que vai acontecer aqui agora, hein? Vou abrir aqui, aproveitando esse momento maravilhoso, eu já quero falar para você já entrar nesse clima de autoanálise, de relaxamento e olha que delícia que o Buda Spa Juventus Moka, nos presenteou para este episódio. Óleos essenciais, óleos de relaxamento. Então, esse é quando você está precisando de uma energia. Esse outro azul que eu adoro, minha cor preferida, é quando você está precisando de ter aquele sono revigorante. Olha aqui, sono revigorante. E o terceiro e último é a calma. É quando você está com tudo junto e misturado, tá precisando dar um passo para trás, respirar e ter calma. Então, aqui são 3 óleos essenciais maravilhosos do Buda Spa Juventus Moka. Vai lá ter essa experiência. E agora nós vamos ter uma experiência maravilhosa, patrocinada pelo Empório Planeta do Vinho. Gente, olha que delícia esse espumante fantástico, maravilhoso que nós vamos tomar agora. Um brinde à vida, ao sucesso, ao relaxamento, aos momentos felizes que vivemos com a família e com os amigos e, claro, assistindo o podcast Maluchando. Um brinde, Henrique, muito obrigada, viu? Você foi incrível. Hoje muitas chaves viraram, muita coisa que eu tinha dúvida eu aprendi e muito obrigada mesmo. E tem mais. Você foi presenteado, Henrique, Jura? com uma massagem, um voucher maravilhoso com direito à massagem no Buda Spa, Rua Juventus Moka. E esse presente é seu. Desfrute desse momento de relaxamento. Que graça. Obrigado. Quero usar esses produtos são do Buda. maravilhosos. E você que está nos assistindo, é importante falar para as pessoas, né? Clicar, compartilhar. E se você teve alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que você não compreendeu, entre em contato comigo, eles vão deixar aí o Instagram e vou responder as perguntas de vocês. E se você precisar fazer análise, entre em contato comigo também, tá bom? É um grande prazer. Vamos falar de vocês, vamos falar da gente, vamos aprender a nos ouvir. Vamos vamos mudar esse preconceito sobre terapia ou sobre análise. Isso é muito importante. Era justamente o que eu ia pedir para você, Henrique. Vamos encerrar esse episódio e eu quero que você fala para mim um pensamento teu, uma filosofia, uma dica, uma frase que você sempre usa. Então eu quero que a gente encerre esse episódio com esse seu pensamento. Olha, eu gosto de pensar que eu estou, a cada dia, me desenvolvendo e aprendendo. Tá? Eu parto daquela frase que eu falei no meio, de que eu penso onde não sou e existo onde não penso. Difícil essa frase, mas em outras palavras, todos esses dias, todos os dias é dia para que nós possamos viver e nos compreender. Então eu acordo, André, com esse pensamento. Eu não sei como vai ser o dia, mas eu sei que tudo o que acontecer ali, eu vou ser capaz, de alguma maneira, de pensar sobre aquilo. E quero te convidar a pensar. Existe saída. Existem pessoas que estão assim, aflitas, sem saída, sem ter como resolver os seus problemas. Conversa com alguém. Eu, como todos os psicanalistas, tenho o seu próprio analista também. Então, eu sei que conversando, falando, sem julgamento, nós somos capazes de nos compreender. Então, a resposta está dentro de você. Então, é isso que eu levo todos os dias. Eu sei que a resposta está dentro de mim. Quando eu não a sei, eu tento me escutar, vou lá com o meu analista e aí eu escuto isso. Tá? A resposta está dentro de nós. Perfeito. Sobre tudo que eu ouvi nesse episódio, eu tenho um chavão, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo e eu gosto muito. E a todo momento ela vinha na minha cabeça, então acho que eu vou ter que falá-la aqui, né? Eu brinco muito que eu nunca estou na zona de conforto, né? Quando eu acho que eu já sei todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Então, hoje, o tempo todo o feedback que você deu, tudo que você falou, essa frase vinha na minha cabeça. Quando eu acho que eu sei tudo, na verdade eu não sei nada.
Perfeito, adorei essa frase. Um bom encerramento, né? Ótimo. Henrique, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui, uma agradeço. honra. Fantástico. Obrigada. Obrigado a você.